ao primeiro Advanced Pod and Cast, o seu podcast de Advanced Dungeons & Dragons e RPGs old school de uma forma geral aqui da Terceira Terra. Eu sou o Felipe, também participante do Bazar do Bizarro, e eu estou hoje aqui com o nosso colega Rafael Bezerra, também membro do Holocast. Pode perceber aqui que a gente está fazendo um podcast bem diferente aqui, vai ser o All Star Podcast, porque cada semana vai ter um participante diferente. Eu talvez não participe, o Rafael também talvez não participe. Vai ser um projeto bem maluco, porque quem puder participar, falar de algum RPG, contar histórias antigas desses dinossauros do RPG que estão aqui na Terceira Terra, né? Vai ser que nem os Super Amigos, né? O computador escolhe quem é o melhor para cada missão. É isso aí, vai ser o Terceira Terra sem limites aqui, né? Ou pelo menos que está disponível, né? Não garanto que eu sou o melhor não, mas... Quem tiver com a agenda aí, quem não tiver com nenhuma outra missão vai participar. Não tiver nenhuma outra invasão alienígena que estiver disposto aí. Mas então, qual vai ser o tema de hoje? Bom, eu acho que não tem como falar de RPG old school sem falar de Advanced Dungeons & Dragons, né? Eu acho que, pelo menos pra mim, foi o precursor aí. Não foi o primeiro que eu joguei, mas acho que foi o que eu joguei mais tempo, né? Foi o RPG que me ensinou a jogar RPG. E também aqui a gente, até fazendo um trocadilho com o nome, né? Que a gente... Verdade. Trazendo esse old school aqui, não tinha como falar no nosso podcast que chama Advanced Pod and Cast, né? Não tinha como não falar do Advanced Dungeons & Dragons, né? Que é a famosa segunda edição, né? do Dungeons & Dragons, né? Muita gente às vezes começou com a terceira edição, não sabe o que era a segunda e muito menos o que era a primeira edição, né? Pois é. Felizmente eu nunca soube que era a primeira edição, cara, só foi descobrir depois. É interessante que a primeira edição do AD&D, ela foi muito curta, ela morreu rápido. É verdade. Acho que ela saiu muito bugada, assim, já precisou de um upgrade nas regras, e aí que surgiu o AD&D e foi aquele boom, né? Mas tu já viu o primeiro livro do AD&D, aquele de capa branca? Ah, eu sei qual que é. Cara, aquilo é horroroso, cara. Eu vi um post de algum blog desse aí, posso até depois tentar resgatar aqui, que como é livro velho e tudo, dificilmente alguém vai processar o cara, né? Com o Gygax morto, o Anderson, Verdade. Tudo morto também, quem vai processar o cara? Ele pegou um PDF desse livro, bem escaneado, ensinando você a fazer o seu livro num formato A5, imprimir, fazer a caixinha. Eu vi alguém que tinha tinha feito isso aí. Mas é uma relíquia pra você ter, porque jogar realmente... com certeza. É possível pegar... acho que para jogar hoje, o AD&D ainda é jogável, né? Mas esses muito antigos, é preferível você pegar um desses retroclones que estão saindo agora, como o próprio Old Dragon aqui, brasileiro mesmo, muito elogiado também, para poder brincar aí, ter esse feeling do que é um RPG da escola velha, né? Mas e aí, Rafael, como que você começou a jogar RPG? Como que você entrou no mundo do AD&D? Então, cara, eu comecei a jogar foi em 88. Que foi... Eu tinha 8 anos, eu ia fazer 8 anos ainda. Só que o Dibor, ele é meu irmão mais velho, de 5 a 6 anos mais velho do que eu, depende do mês do ano. Né? Mas ele... 6 anos mais velho, né? Isso. E, assim, ele conheceu... Não sei se foi uma reportagem que ele viu no Globo, o que foi. Mas ele enfiou na cabeça que queria conhecer o Dungeons & Dragons. E o meu pai, que era professor, ele conseguiu com um aluno dele, tinha família em Portugal, não sei o que trouxesse uma caixa. Aí trouxe aquela primeira caixa vermelha. Na verdade, agora eu posso estar enganado. De repente, não foi por esse aluno, acabou sendo por uma livraria tradicional aqui do Rio. Não, acho que foi isso. A primeira caixa que ele conseguiu foi a caixa Expert, se não me engano, que era a caixa verde do D&D. E depois a gente conseguiu a caixa vermelha em português de Portugal. Foi que a gente realmente começou de fato, né? Porque o outro livro pensava no nível mais alto e tal. Então a gente jogou o D&D por muito tempo, né? Acabamos conhecendo outros jogos também. Acho que o segundo que nós conhecemos foi o Star Wars da West End. E, pessoalmente, eu só fui começar no AD&D mesmo, cara, lá com 13, talvez 12 anos, né? Que isso daí é pra 92, 93. Pouco antes de sair a edição em português aqui. Tá.
Eu comecei mais ou menos, foi um começo mais rápido até chegar na D&D em comparação a você, mas eu comecei mais tarde, né? Eu não lembro se era... Nessa época eu não tenho noção. Eu sei que era mais do que 12 e menos do que 15 anos. Então era por volta de 12, 13 anos ali. Foi num churrasco da empresa do meu pai. Meu pai trabalha num órgão grande, né? E um colega de trabalho dele, os filhos eram meus amigos na escola. Ele tinha um irmão, esse meu amigo tinha um irmão mais velho, e ele mestrou pra gente nesse churrasco, pelo que eu me lembro, eu acho que era Dungeon de Zanzibar, da Caixa Preta. Fabuloso. Eu acho que era, né? Eu não consigo lembrar muitos detalhes, porque o primeiro contato que você tem lá, a gente só jogou sei lá, cara, nós montamos o tabuleiro, as pecinhas, os dados e tudo numa quadra de vôlei, pra você ter uma ideia, encostado na sombra de uma árvore. Cara, Foi sabe que... surreal, cara, jogar assim de dia claro, no meio do galera comendo churrasco, picanha, tomando cerveja, Coca-Cola. E se perguntando que porra é essa que esses moleques estão jogando? É essa. Sabe o que é o pior? O mestre, né, esse irmão mais velho do meu amigo, me sorteou os personagens lá, acho que eu caí com uma personagem feminina, era uma dançarina, uma barda, alguma merda assim. Agora, se isso não me espantou a jogar RPG, cara, eu posso... Não tem nada mais iria, né? Não tem. Você começa com um choque cultural desse e ainda joga, né? Então a gente jogou um pouquinho o jogo. E eu lembro que saindo de lá, cara, maravilhado com RPG, aí eu fui buscar lojas que vendiam, a gente pegou a indicação de onde que comprava. Eu acabei comprando Tagmar. Joguei bastante, inclusive o meu D20 hoje, que os meus players não deixam eu mestrar rolando esse D20, porque eles dizem que ele é roubado, né? Sempre tem um, né? Foi o D20, um D20 marrom, até redondo, já perdeu as quinas, né? Que veio na minha caixa de Tagmar. Então eu tenho apreço por isso até hoje, então eu tenho guardadinho lá na minha coleção. Nossa, que legal. Eu ainda tenho o meu primeiro dado assim, do conjunto do AD&D que tinha uns packzinhos de dados de D&D. Você chegou a ver isso? O D20 laranja, o D4 verde. Isso. Mas eu tenho um que é ainda anterior a esse, cara, que era com dados tipo cristal, né? Só que colorido, tá? Sei. E é muito engraçado, porque hoje ele não tem mais aresta nenhuma, né? Parece uma bola de gude. Mas, guarda ele com carinho, um dos poucos que sobrou, assim, dessa primeira leva. O Tagmar vinha eu tinha a caixa azul do Tagmar, não era nem aquele livro com a capa colorida, né? Sei. Então era o Tagmar mais old school ainda. E ele vinha com D10 que não servia pra nada, você só rolava iniciativa com ele, rolava rolava o peso do personagem com D10, era uma besteira assim. Eu jogo perfeitamente bem com o D20, né? Se pegar e dividir por 2, lá eu só contar a unidade, não contar D20, né? Eu não precisava do D10 pra jogar o Tagmar. Mas ele vinha com esses dois dados. O D10 ele sumiu aí, eu troquei algum outro dado, alguma coisa com algum amigo meu. O D20 permanece, tá até hoje lá, é o meu dadinho de estimação lá, é o meu dado mata player, né? Quando eu preciso, quando isso dá um drama na aventura, eu saco ele e os jogadores agora fudeu. Então eu comecei assim. Entrei um pouco também, comecei a brincar com o Tagmar, e como as lojas que vendiam RPG também vendiam miniatura, eu comecei a pintar miniatura. Então eu comprei tinta acrílica, miniatura. Como eu não tinha muito como julgar, a minha forma de manter perto ao hobby era com os livros, né? E pintando miniatura. Então durante a semana eu ficava pintando miniatura, folheando os livros, e quando dava aí, eventualmente acabava jogando, né? E aí montei grupo de Tagmar na escola, durante muito tempo aí jogamos. E algum tempo depois, uma das lojas que vendia material de RPG em BH, não sei se o tio Nito vai lembrar disso, mas ele é mais escola velha que eu, então capaz de ele ter presenciado esses momentos também, que começou a cobrar a inscrição, então você comprava o lugar numa mesa de RPG, então tinha mestres mais velhos. Nessa loja aí, você pagava lá, era uma coisa meio simbólica, que ajudava lá entendi. A pagar uns livros, pagar algumas coisas assim, o próprio aluguel do lugar, né? Então o mestre lá, sei lá, era uma mensalidade, sei lá, equivalente a hoje a R$20. Você pagava lá, jogava todo sábado, de 3 a 4 horas, né? E você jogava, e o jogo era D&D, né? E
Só que o grupo era tão avacalhado, o jogo não rendia, que chegou uma época lá que eram 2 mesas simultâneas, né? Era o mestre Maurício e o mestre Juliano. Que eles falaram assim, ó, vamos acabar com essa baderna aqui, vocês têm que aprender a jogar. E aí falou pra todo mundo comprar o Player's Handbook, que era aquele livro da capa meio amarelada, que tem um paladino com capacete de asa na capa, sabe qual é? É uma das melhores capas. Não, tô com ele aqui na mão agora. É uma das melhores capas. Eu peguei pra folhear outro dia lá, e ele a capa é daquele artista do Jeff Easley. Jeff Easley, isso. Ele fez várias capas do Dragonlance também, principalmente da Quinta Era, né? Então, essa capa você viu a capa do Jeff Easley, que tinha aquele, não sei, um paladino, né, com um capacete, com umas asinhas, ele... Segundo o Spellfire, era um Myrmidon. O Myrmidon é um kit do Fighters Handbook, né? O Blitz Fighter, muito bom. O meu tá pra chegar aí, comprei ele hoje. Acho que dá bônus de dá especialidade com arma, não? Ele dá mais uma especialidade com arma, pelo que eu me lembro. Acho que você pode começar com 2, você tem um negócio assim. Era mó roubado. É roubadão, eu fiz um há pouco tempo atrás. Então assim, a gente comprou esse livro e durante um mês a gente teve aula do livro. Né? Então, eram esses mestres, né, que eram provavelmente molecada de faculdade na época. Era aula de AD&D? Então assim, os caras começaram a dar aula pra gente, né? Como que calculava o taco, como que era o bônus de armadura, como que fazia o turn undead, como que usava magia, como que... Cara, essas, sei lá, foram 2, 3 semanas de aula do Player's Handbook, foi o que eu aprendi, cara. Eu aprendi lá e carrego até hoje, sei alguns números de cabeça, cara. É bom porque isso. Era um moleque de, sei lá, 13 anos, 14 anos, né? E foi nessa mesa aí que eu fiz o meu primeiro personagem de AD&D, que era um rogue, chamava Phil. Né? Até hoje, até ali na miniatura dele lá, miniatura capa preta, calça vermelha, eu mesmo pintei a miniatura, então essa parte era legal, né? Engraçado que meu primeiro personagem, assim, de D&D, né, não foi o AD&D, mas também foi um rogue, quer dizer, um Thief, ladrão. Era o Grigan, o ladrão. Eu acho que até o nome que vinha de exemplo, assim, no livro, Grigan, legal, é esse aí. O meu irmão, depois ele era mais novo, né? Só que a gente é mais próximo. A gente tem, meu irmão, 2 anos e meio mais novo que eu. Então, entre 2 e 3 anos mais novo, depende do mês do ano. Ele chegou a jogar essa mesa com a gente. E ele fez um Ranger, né? Só que o meu irmão, ele era mais criança que eu ainda. Então, ele mais criatividade, tinha menos criatividade ainda, assim, pra algumas coisas. É difícil abstrair, né? Então eu tava com dificuldade de gerar o nome do personagem dele lá, e eu falei, então beleza, o cara chama Anonymous, né? Cara, e o pessoal rachava na mesa quando chamava o patrulheiro do Florestas Anonymous. Não, pior que isso, só quando eu comecei a jogar Dragonlance, aí o cara, eu vou jogar de range. Beleza, o que você vai fazer? Não sei, deixa eu ver aqui, acho que eu vou me chamar Tannis Stanton. Pronto, é isso aí, Tannis. Beleza. Eu tenho um homônimo lá que é o rei da lança, lá, o guerreiro da lança, o herói da lança. Então, era muito legal essa época, assim, a gente encontrava todo sábado, tinha hora marcada para jogar, o pessoal tinha paciência para ensinar as regras, né? Nossa, nada como um RPG moleque, né, cara? Quando não tem nada para fazer o dia todo. Sabe a coisa mais legal dessa época, que eu acho que assim, era o feeling do old school? E que às vezes quando você joga com gente novata ou com criança, você consegue ter esse efeito na mesa, que é aquela solução fora da caixa. Eu acho que depois que a gente começa a jogar muito RPG, até eu vi vocês comentando no Holocast lá dos duelos de espada, né? De certa forma a gente encontra o caminho do nosso personagem e ele fica meio robotizado, né? Fica amarrado, falando bate, poder tal, é muito... Você chega ao ponto até de poder programar uma inteligência artificial para pilotar o seu personagem. Se o cara tiver tomado Touch Blood, eu vou dar uma cura nele. Não, se não tiver aqui eu vou andar, mas não vou tomar... Eu vou dar um shift para não tomar um ataque de oportunidade e vou atacar o inimigo. Eu vou dar ataque à distância. Então, assim, as decisões ficam um pouco previsíveis. E eu acho que a graça nessa época aí era as decisões imprevisíveis que a gente tomava na mesa, né? Eu lembro jogando com esse meu Thief, né? O Thief era uma classe péssima, porque ela batia mal, né? Ou não, né? Era uma classe ótima, era só você procurar as costas do inimigo.
Não, mas nessa época aí, o Sneak Attack, o Backstab, né? Não era nem Sneak Attack, era o Backstab. O famoso Backstab, cara, que saudade. Ele só funcionava no primeiro round. Então você tinha que pegar o cara de surpresa. Depois que iniciava a iniciativa, a não sei que você ficasse invisível, saísse de combate, sumisse. Agora, se o cara tivesse alerta na briga, né? E até o livro dá esse exemplo, você poderia até dar um backstab a alguém que sabe que você está ali, mas não estivesse esperando. E dá o exemplo de você dar um backstab num amigo, né? Não, e o engraçado do backstab é que ele também tinha aquele problema de... E quando um inimigo não tinha costas, exatamente? Também não funcionava, né? Sempre ficava aquela discussão pra saber se funcionava ou não. Então, assim, o Thief na segunda edição é uma classe horrível. Ele batia pior que o clérigo, ele fazia... Até ele funcionava bem no começo com as habilidades dele para desarmar armadilha, para escalar, mas passou daquele feijão com arroz ali, o mago fazia mais coisa que ele, o clérigo batia mais que ele, o fighter usava mais arma que ele não tinha muito... Ele perdia a graça, né? E eu acho até por isso que eu gostava de jogar com ele, que era um personagem que ele era o feião da turma, ele era o cara mais fodido, ele era ruim, né? Era bom jogar com ele porque ele era ruim. Eu não sei se é porque o meu mestre assim, era muito bom, na verdade, né, o de Bor. Eu nunca canso de rasgar cedo nesse sentido, porque o Daniel, ele realmente sempre mestrou muito bem, né? Sempre gostei muito de jogar com ele mestrando. Mas eu sempre gostei de jogar com rogues, né? Tanto no D&D quanto no AD&D, depois, né, quando a gente começou a jogar Dragonlance, eu jogava com Kender, que todo mundo odiava e eu adorava. Mas, assim, justamente como eu era muito mais novo do que ele, então, assim, era mais criança e, sei lá, acho que tinha mais a facilidade de pensar numa coisa louca, sabe? E sempre permitia que essas coisas conseguissem ser colocadas bem no jogo. Então, assim, eu sempre me senti muito à vontade jogando com o Rogue naquela época. Eu adorava jogar, porque eu lembro uma vez eu jogando, eu tentava acertar os inimigos, não conseguia acertar, quando eu acertava não dava dano. Aí eu perguntei pro mestre, ele disse, eu tenho uma corda? Eu tenho. Beleza, eu vou fazer um laço com minha corda, eu vou laçar o cara e vou puxar o pé dele, porque eu não estou conseguindo fazer nada no combate, eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Uhum. Isso na segunda edição é muito legal de você fazer. É verdade. O combate em si... ele tinha essa liberdade criativa de você poder abstrair, ou seja, não tinha regra escrita para tudo. Nossa, mas justamente pelo fato de não ter regra, o mestre dele rola um ataque, acertou, beleza, você pegou o pé do cara. Rola um dado aí, você tirou mais que a força do cara no dado, beleza, o cara tá no chão. Né? Teve uma vez... Faz um teste qualquer, né? Faz um teste de força. Não, com certeza, isso é muito legal. E às vezes era até mais fácil pro Rogue, porque ele tinha várias habilidades de ladrão que podia adaptar pra fazer alguma coisa. É verdade. Teve esse jogo de Dragonlance que eu jogava com o Kender e, cara, era muito bom. Tinha um mago vermelho, né, que eram os magos da neutralidade. Tinha um enclave que ficava perseguindo o nosso grupo, que era um mago preto, um branco e um vermelho. E você tava mal, hein? Não, na verdade não, porque eles eram meio patéticos, assim, sabe? Era três patetas, beleza. Mas era realmente muito engraçado. E eu peguei esse mago vermelho pra Cristo, cara. Então toda vez que ele aparecia, eu me dedicava a importunar ele assim, o máximo que podia. E teve uma vez que a gente descobriu, acabamos pegando no tesouro, um par de manoplas. Acho que era Gauntlet of Clumsy, né? Manoplas que deixavam o cara todo torto, não destro, né? Exatamente. Aí depois que a gente conseguiu tirar as manoplas de quem tinha posto, eu falei, beleza, vou guardar as manoplas, né? Vai que ter uma utilidade no futuro. Aí teve esse jogo, cara, que os magos vieram contra a gente. Quando o mago veio pra cima de mim, cara, não tive dúvida. Eu usei o taunt do Kender pra deixar ele furioso. Aí quando ele veio, querendo me enganar, eu coloquei as manoplas na mão dele. Aí o mestre falou, sei lá, rola aí um pickpocket com uma penalidade pra ver se você consegue botar na mão. Aí, ótimo resultado. O contrário, né? Exatamente. E aí, coloquei uma manopla que é uma armadura e que magos não podiam usar, então, acabei inutilizando completamente, assim, os poderes mágicos que o mago poderia fazer. Muito legal isso, cara. Eu acho e assim, uma coisa totalmente doida, né? Na hora que o mestre, beleza, faz isso e fica legal, né? Tanto que, até hoje não esqueço essas histórias antigas. Eu acho que, por exemplo, eu lembro de
apesar de ter jogado recentemente muito quarta edição, né? Eu lembro de algumas histórias até porque estão frescas na cabeça, mas é difícil escolher, assim, falar, eu acho que do que eu já joguei aqui, talvez eu tenha 2 ou 3 situações que eu vá realmente guardar, né? Mas agora, do AD&D, cara, o que eu tenho de história, assim, e a história é cada vez mais patética, né? Eu tava com um amigo meu outro dia lá, a gente mexendo nos armários, pegando coisa velha, assim, meu amigo achou o complete do ninja que ele tinha. Sei, nossa. A gente era absurdo deixar o cara jogar com o ninja, né? Nessa época vale tudo, né? Vale tudo, né? Então aí esse amigo pegou a ficha dele lá, tirou a ficha, tá uma ficha feita aqui já, aquela ficha verdinha, né, que você comprava e tudo, não tinha internet, não tinha como você imprimir o negócio, era xerocão mesmo, né? Cara, eu vou te falar que eu sou designer gráfico hoje em dia, né? Programador visual. Mas acho que eu já mostrava esse pezinho assim nessa época, porque eu montava ficha de AD&D em máquina de escrever, cara. Não tem ideia. Olha, Você é pioneiro. Pô, depois, quando eu tive o primeiro computador, a gente se amarrava em montar fichinha no Word, pô, com várias caixinhas, desenhozinho, pô, era maneiro. Eu era mais a turma da programação. Eu gostava de fazer umas brincadeiras no Excel, calcular umas coisas meio automáticas e tudo. Não, eu sempre odiei o Excel. Era muito seco pra mim. Eu comecei a fazer uma ficha uma vez, mas eu que era para calcular os atributos e preenchia aqueles campinhos todos que tinham, já calculava de ataques, os negócios, então já ajudava, né? Só que aí eu comecei a fiz o layout da ficha, tava cabendo numa folha impressa, beleza. Aí na hora que eu fui criar as tabelas para fazer as consultas, né? E eu deparei com a força 18/01. Eu falei, puta que eu pariu, como que eu vou arrumar esse negócio? Aí eu desisti, meu projeto de programação da ficha automática lá de AD&D foi pro espaço nessa hora aí. Mas é engraçado, você citou isso. Sabe que por causa desse tipo de coisa que eu vejo muita gente criticar, muita gente não, mas uma parcela, né, dos jogadores de D&D 4 criticarem o Character Builder porque ele deixa muito amarrada, né, a construção do teu personagem. Você só consegue montar o personagem estritamente nas regras do jogo. É muito difícil você colocar uma coisa na ficha que quebre assim a regra. Fazer alguma house rule lá é mais complicadinho, tem que programar nele mesmo. Tem opção, mas tem que... E hoje em dia, pô, não existe jogar D&D 4 sem esse programa, né, cara? A principal, acho que até pensando nisso aí, é o fato de que agora você pode criar personagens. Eu costumo brincar com o meu pessoal aqui, meus jogadores. Certos jogadores meus, eu não aceito que não faça a ficha no Character Builder, porque eu sei que vou ter que auditar a ficha do cara. Por que isso? Porque o cara... se o cara precisar fazer uma soma lá, arredondar para baixo, por exemplo, porque eu vou usar a regra do híbrido lá, né? Tenho certeza, se tiver algum número lá que tem que arredondar para baixo, vai arredondar para cima. Entendi. Entendeu? Não, mas tudo bem. Essas pessoas têm que fazer no Character Builder. Tem que fazer. Não. Entendi o contrário. Não. Eu tenho que fazer no Character Builder, porque eu sei que se eu não policiar o cara, ele vai abusar, né? Então, assim, não é nada demais, não, mas você fica esperto, cara. A gente começa acho que o cara já sabe também que eu vou ficar de olho, mas eu fico tentando me ludibriar, né? Então, um jogo de caça e rato, de gato. Vou te falar que isso também é uma antiga arte do RPG, né, cara? Você saber enganar seu mestre ou você permitir fazer o seu jogador pensar que você está sendo enganado. Roubar no RPG é a coisa mais fácil que tem, porque você computa os seus hit points, né? O seu bônus de ataque nem sempre o seu mestre vai fazer a conta certinha lá, então é muito fácil. Você soma mais um pra cá, menos um pra lá, na hora de te dar um dano você tira um pouco de dano. Eu tenho jogadores que eu sei que eles roubam na mesa, então agora esses caras, ou você policia eles, ou você aceita o roubo deles, ou você penaliza eles na história porque eles estão roubando, né? Você tem que lidar com isso. Mas sabe que nessas já a partir do princípio que os jogadores estão roubando, eu já matei jogador, assim, por ser honesto demais. Assim, porque eu já contava com certos roubos, mas quando eu esbarrei nesse cara que era muito honesto e eu não sabia disso, ele acabou morrendo. O cara fica penalizado, né? Verdade. Mas a gente tá falando das fichas aqui, sei que você falou do Complete do Fighter, né? Sim. Aliás, eu tenho 2 cópias dele. Eu tenho uma cópia de quando, né, eu tive a chance de comprar, tal, não sei o quê.
E coisa de 2 anos atrás, eu tava na Praça 15, no final de semana. A Praça 15 é uma praça do centro aqui do Rio, né? Terminal de ônibus e tal. E tinha uma feirinha, eu vi um cara vendendo assim, caraca, cara, Complete Fighter, do nada aqui, eu tenho que comprar isso, nem que seja pra dar de presente pra alguém um dia. Mas se eu soubesse, não tinha comprado o meu. Comprei o meu lá na Noble Knight, fiz um pedidinho essa semana aí. Pô, jura, cara? É. Mandava com o maior prazer. Pior que assim, eu comprei na intenção de dar de presente assim pra alguém que achasse maneiro e tal, mas pô, ninguém nunca quis. Vamos guardar aí que a gente faz uma promoção aqui no podcast, né? Ah, tá valendo. Vamos guardar aí que eu devo ter alguma coisinha lá em casa pra sortear também. A gente tenta achar aí e fazer alguma coisa interessante. Mas o que eu tava falando lá só voltando um pouquinho na parte dos complete, né? Claro. Acho que é importante falar, comentar um pouco de como o jogo desenvolveu. Uhum. Sempre você ter o complete mais novo, né? Você tava com mais poder, né? É, verdade. O jogo, a quarta edição, eles se policiam muito nisso para não deixar o negócio descambetar, ou seja, criar formas diferentes, não formas melhores de fazer personagens, né? Mas eu vou falar que, assim, eu concordo que eles mantêm muito mais o nível, assim. Mas eu acho que ainda assim acaba ficando, que os mais novos ficam com habilidades um pouquinho melhores. Até porque eles vão expandindo mais assim o jogo, né? Ele vai ficando um pouco menos engessado, dando mais liberdade para certas ações. E acaba que, de certa forma, melhora um pouquinho. Mas eu não acho que chega a prejudicar, não. Mas de qualquer forma, assim, eu tô falando do meu amigo que tinha o complete do Ninja, né? Sim. Ele achou a ficha lá, a gente acabou indo passando pro outro lado. Ele tinha um ninja feito lá tinha um katana, não sei o que, o Akizashi, os poderes e skill de rogue para não sei o que. O nome do personagem dele era Rufus. Isso me lembra meu paladino também, cara. Não, porque eu sou um paladino que vem que da onde, tal, honrado, paladino de Paladine, né, aquele deus da justiça do Dragonlance, e eu tenho uma katana. Como você tem uma katana? Não, meu mestre, ele trouxe essa espada de algum lugar do Oriente e tal, não sei o quê. Pô, é uma katana. Pô, cara, eu posso segurar em 2 mãos, dá 2d6 de dano. A velocidade dela é muito menor, pô. Claro que eu vou usar uma katana. Isso naquela época, eu cheguei a mestrar uma aventura, eu tinha comprado o complete do Humanoid, que era um... Você podia jogar com Goblin, clássico. Tinha umas raças lá que eram extremamente roubadas. Era assim, era bônus de mais 4 na força, era bônus de mais não sei quando na constituição. Você já começava com 3d12 de hit point, era um negócio absurdo. Cara, quer ver naquela época, pra você agradar o player, você deixava abrir as pernas, né? Então, tinha um jogo meu que era assim, era um Half Giant com um ogre, com mais não sei o que, com um bicho do mar, nossa, era zoom o negócio. E cara, vou te falar eu olho pra trás que eu me arrependo de ter feito isso, que eu perdi as rédeas totalmente do grupo. Eu vou te falar que, pelo menos, isso daí são monstros, né, que impõem um certo respeito e tal. Pô, a pior foi na mesa de Dragonlance, cara, que um cara jogou com um Pixie. Eu sei qual que é isso, uma fadinha, né? Porra, mas o pior é que a porra do Pixie, cara, ele é roubado, cara. Porque ele tinha poder de polimorfe, acho que invisibilidade à vontade. Ele tem um AC baixo, né? Ele tem porque ele era pequenininho, porra. Era muito escroto. Tinha spell-like abilities, um monte de coisa. Era escroto, mas era roubado. Era muito bizarro jogar esses negócios, né? Eu acho que por isso era divertido. Né? Se ligar o foda-se pra essas coisas e, pô, entrar no mundo de fantasia aqui, vão rachar o bico, vão divertir. Né? Como a gente falou, né? O equilíbrio não é o ponto forte da D&D. Não, com certeza não. A progressão de XP era cada uma mais maluca. A única vantagem que o Tiff tinha era que ele tinha uma progressão de XP mais rápida, então ele passava de níveis com 1250, né, enquanto o Fighter era 2000, o Clérigo era 1800 e o Mago era 2500, né? Sim. Então, outro motivo que eu gostava do Rogue, ele avançava muito rápido, ele e o Clérigo.
Agora se você pega um grupo lá que o mestre não distribui XP na ponta do lápis e fala assim, beleza, total de nível depois dessa aventura aqui. É ruim pior jogar com o Rogue ainda, né? Então acho que o Rogue, eu também tenho um xodó porque eu sempre joguei com ele, eu joguei mais com ele que com qualquer outra classe, né? Tinha essas características todas. Eu não sei se você está vendo aí, eu te mandei 3 JPEGs que eu acabei de achar, cara, que eram desenhos assim loucos que eu fazia zoando os jogos. Chegou aqui, eu tô salvando. Depois você... Esse Skype é péssimo para salvar, porque você tem que salvar o negócio, você não abre ele direto como você abre do e-mail. Tá baixando aqui. Depois tu dá uma olhada aí, cara. Era muito engraçado. Mas, então a gente tava falando lá das classes, coisas loucas, raça. A gente falou também acho que o pessoal que começou a jogar na 3.5, na quarta edição, não faz nem ideia o que era você ter uma força 18/00, né? Pô, cara, era outra coisa. Eu falei, a gente ia força 18/98 com muito orgulho. Quando você tirava os atributos, né, se você colocasse 18 na força e você fosse uma classe de guerreiro, não era isso? Isso, este Warrior, né? Se você fosse uma classe de Warrior, você podia rolar um D100 e aí você tinha um subnível, né, um outro nível lá na força, né? Que assim, todas as outras classes, quando rolasse força, era de 3 a 18, normal, né? Uhum. Mas justamente esses que eram da classe Warrior, eles tinham uma nova gradação, né, que é de 1 a 100. Não, assim, de 100 valores, mas em rankings, assim, de 1 a 100. E eles ganhavam bônus a mais, né? Tanto para acertar quanto para dano. Melhorava no acerto e no dano, principalmente, né? E era uma coisa bem absurda a melhoria, porque acho que o 18/00 era tipo mais 7 para acertar e mais 9 no dano. Era uma coisa... Eu vou te falar que nem era uma melhoria absurda, não. O bônus normal que era uma porcaria. O 18 de força, cara, eu tô vendo aqui no livro, ele dava mais 1 para acertar e mais 2 no dano. Então você olha aí, você só começa a ganhar alguma coisa com destreza depois da destreza 15 ou 16. Você tem destreza 9 a 14, é a mesma coisa, inclusive era uma linha só na tabela. Não fazia a menor diferença se destreza 7 ou destreza 14. Só se, assim, proficiência de não arma, né? Se você tivesse uma proficiência de não arma, que tivesse esse atributo, aí que você rolava ele e tal, mas tirando isso, era praticamente irrelevante. Eu tô até vendo aqui, destreza 15. Você tem que colocar isso no post. Não, cara, como a gente ri, cara. Como a gente ri. Tem uma aventura sua aqui que eu tô achando que você tá jogando Red Steel, que tem até uma tartaruga humanoide aqui. Pô, cara, isso daí... Isso é uma lembrança, assim, é saudoso e triste também. Essa primeira que você me mandou aqui é o próprio AD&D. Não, cara, esse daí foi o primeiro jogo desse grupo de Dragonlance. Foi o jogo mais zoado de Dragonlance que eu joguei, que Dragonlance só tinha um nome, né? Mas esse paladino que tá sendo empalado pelo Minotauro era o meu. Uhum. Que toda aventura ele caía inconsciente e de encontro a Mishakal. Esse desenho tá zoando assim, um pouco Cavaleiro do Zodíaco, né? Que era uma moda na época. Aí tinha o outro guerreiro com a espada bastarda gigantesca, assim, lutando contra o ninja, os goblins kamikazes. Cara, isso é D&D, cara. Essa festa, né, essa masturbação mental, assim, de você ficar aceitar os absurdos é a velha história, pô. Você entra numa dungeon, abre uma porta, tem um monstro lá dentro, mas você não tá preocupado com como que o monstro come, como que o monstro dorme, como que ele tá lá, como que ele convive com outro monstro mais absurdo na sala ao lado. Na verdade, é coisa meio mochileira da galáxia. A existência dele passou... ele passou a existir no momento em que a porta foi aberta. Por aí. Bom, a gente tinha falado uma pauta aqui, né? A gente acabou misturando 3 itens da pauta, né? Vou tentar voltar, então. Bom, nós falamos um pouco das regras, né? Aproveitando que a gente falou um pouquinho do Rogue, né? Da força, vamos tentar falar, então, um pouco aí das regras. Tá.
Uma coisa que eu odiava, cara, era o negócio de só o humano ter limite ilimitado, quer dizer, não ter limite de avanço dos níveis. Não que eu já tenha esbarrado em qualquer limite desse, né? Eu nunca joguei tantos níveis, né? Porque era além a passar de nível no D&D. Era assim, você tinha que jogar tipo 1 mês e meio pra você passar de nível. Mas ainda você ralava, cara, uma sessão, você ganhava lá 150 XP, cara, você soltava foguete. Nossa, incrível. Mas só a falta da possibilidade já me deixava iradíssimo, cara. Na verdade, o meio-elfo pode ficar ilimitado em bardo, se não for na memória. Grande consolo, né? Grandes bosta. Ainda bem que mudaram ligeiramente isso na nova edição. Tinha outra particularidade em relação ao humano, que era a questão de você tinha o dual class e o multiclass, né? É, verdade. Agora, sabe que eu vejo muita gente reclamar do dual class, eu particularmente sempre fui fã. O dual class, você, quando é uma raça humanoide, não é isso? Você começa com 2 classes, e tem metade mais ou menos de cada uma, não é isso? Sim, o multiclass, quando você faz o multiclass, o que acontece? Você está avançando, fala, vou fazer multiclass. Você quebra o avanço daquela classe com outra classe. É uma mecânica muito louca, que ele pegava metade dos poderes, metade do hit dice e ia seguindo. Tá, o dual class, que é do humano, o dual class do humano, ele desistia de uma classe e passava a evoluir em outra. Isso. Agora, dos outros seres, ele nascia multiclass, né? Ou seja, o tradicional é o próprio Fighter Mage, né? Eu vou te falar que agora eu tô até em dúvida. Eu não sei se é necessário começar como dual, como multi. Ou seja, ele não migrava. Ele nascia com 2 classes. Né? O humano, ele era só uma classe, ele passava para 2. Acho que é isso mesmo. É o tipo da regra da casa que você tem que colocar, cara. Limitação de nível, isso aí você libera todo mundo fazer dual class ou multiclass. Acho que essa restrição do humanoide, apesar de ter um pouco de sentido no fluff que falava, né? Assim, até... eu acho que você consegue dar mais liberdade pro jogador aí, deixar E é uma regra que não tem efeito prático nenhum, ela só vai te penalizar lá na frente. Você chegou no limite do nível que você pode fazer, e aí? Se você parar de aposentar ele e começar do zero, né? Não dá, é melhor você abolir isso aí. Né? Bom, os atributos, né, são os tradicionais, né? Os atributos era besteira, cara. Se você não tem 18, não vale a pena. Só começava a valer a pena depois do 15 e 16, né? E tinha uma qualidade, né? A Constituição, você tinha, acho que com 15 você ganhava mais um ponto no seu ponto de vida, né? No seu dado de vida. Isso. Com 16 você ganhava mais 2, não era isso? Isso, e com 17 você ganhava mais 2, 18 mais 2, 19 mais 2. A não ser que você fosse uma classe de guerreiro, que você exatamente. Mais prático. Mas como eu fui rogue, sempre ladrão, né? Então, tipo, não valia a pena. É muito ruim, cara. Isso era tipo... O AD&D, eu acho que ele foi feito assim, e se você pegar o grupo de Dragonlance, que ele foi o Dragonlance, quando surgiu, ele era um módulo de ser jogado no AD&D primeira edição. Verdade, eu tenho, inclusive... Na verdade, eu tenho todas as edições do Dragonlance pra RPG. Eu tenho a primeira edição. Oi? Eu tenho a caixa do Tales of the Lance. Eu não tenho mais a caixa, eu ainda tenho conteúdo. A caixa já foi uma caixa fina pra comprar, comprei ela, tá lindinha a caixa. Negócio, aqueles anexos todos. É a segunda caixa que eu tenho. Eu tive uma e depois passei ela pra frente, né? Aí essa que eu comprei agora, tava linda a caixa, cara, com aqueles recortes, aquelas fichas, os personagens que você dobra, né? Que você faz o personagem de papel, tudo encartadinho ainda. Tinha até as propagandas da... cara, adorava essas propagandas, cara. Pô, sensacional essas propagandas, os catálogos da... que naquela época
Não tinha outra forma, você ficava sabendo ali, né? Que exatamente, pô. Você esperava comprar um livro para poder saber o que tá vindo de novo, né? Então eu tenho essa aí, eu tenho o da Quinta Era e tenho aí praticamente, eu tenho toda a coleção da Margaret Wise, né? Do D20. E agora tem que torcer para sair na 4ª edição, né? Para aí ter mais um. Se sair, eu vou comprar, mas não sei como é que vai ser isso daí. Eu não tenho muita esperança que saia, não, sabia? Eu tô satisfeito com o que tem, né, cara? E tem aquilo que você falou, cara. Mais do que qualquer outro mundo, o Dragonlance, ele foi feito para D&D. Então, todas as adaptações que saíram depois, elas não ficaram assim, não conseguiram traduzir corretamente, né? Eu tava falando o seguinte, é que se você pegar o grupo de Dragonlance, você vai ver lá, são 9 heróis da lança, né? Você tem 5 guerreiros puros, não vou contar de cabeça, mas é mais ou menos isso. Você tem um clérigo, um mago, um ladrão e um fighter mage lá, que é o Giltanas. O resto é tudo classe guerreiro. É verdade. E isso reflete um pouco como o AD&D era desenvolvido. Você ia ter um grupo de 5, 6 pessoas, 3 eram guerreiros, porque era a classe que tinha mais benefício, era a classe mais fácil de jogar, né? E você teria lá um cara mais empolgado para jogar de mago, um outro sofredor para ficar jogando de clérigo, e um outro, né? Geralmente eu vou jogar de rogue, o resto tudo era fighter, né? Que era a forma de você sobreviver. Você tinha que ter guerreiro no grupo, que ele acertava mais fácil, ele aguentava mais dano e dava mais dano, né? Então, tinha que ser uma pessoa muito dedicada, assim, que curtisse muito para poder jogar de mago ou até de clérigo, porque era realmente mais difícil. O mago era pior ainda, porque tinha menos hit point, batia menos que o clérigo, tinha menos magia que o clérigo. O mago era muito ruim. Não tem explicação você fazer um mago lá, correr o risco lá de ter 2 hit points, né? Ter um cajado e dar um míssil mágico por dia que dava um D4 mais 1 de dano. Depois você escolher, cara. Isso era muita miséria, né, cara? Começava o jogo, você tinha um míssil mágico pra aventura inteira, cara. Qual foi a mente genial que pensou que isso ia ser divertido, cara? Uma mente sádica, né? Não, pensa bem, não. Olha só, você tem 4 pontos de vida. Se o seu mestre deixar você ter full hit point no primeiro nível, que eu acho que é uma regra bastante válida. Mas era a regra da casa. Regra da casa. Se fosse by the book, não tinha isso. Então, assim, você podia ter de 1 a 4 pontos de vida, uma magia e uma adaga. Seja feliz. Na verdade, você podia ter 2, porque aí você acabava escolhendo um mago especialista lá, você tinha 2 magias, né? Sendo uma delas da escola que você escolhia, né? Eu acho que com inteligência alta dava pra ganhar uns bonuzinhos e tal. Você ganhava imunidade, eu acho. Imunidade você ganhava. Em compensação, se você fosse um clérigo com Wisdom, Sabedoria 18, você ganhava acho que 2 ou 3 magias do primeiro nível e mais 2 do segundo nível de graça. Né? Ou seja, quando você pudesse soltar as magias, você tinha... Então você já começava normalmente ali, contando que você ia ter um 16 no seu atributo principal, você tinha pelo menos como um clérigo, você tinha mais 2 magias de primeiro nível. Você dá 3 Cure Light lá, ainda tem um AC bom, ainda bater razoavelmente bem. Pô, isso era... Com certeza. É por isso que o clérigo era a minha segunda classe, assim, favorita. Era uma classe... Era a menos pior, né? Mas assim, era realmente... Jogar de mago era vocação, cara. Você tinha que ter vocação pra jogar de mago. Não era pra qualquer um, não. E não era igual na terceira edição, que se você colocar uma armadura de couro, você tem 10% de chance de falha de magia. Não, se você colocar uma armadura de couro, você perde seus poderes. Não faz. Você não faz. Não faz. É que nem aquela história que eu contei antes do Kender e do mago. Coloquei uma manopla é uma armadura, não faz magia. Acabou. E era amaldiçoada e não tinha como tirar, né? Exatamente. Não sei fazer uma magia pra retirar maldições. As coisas geniais do AD&D, que eles proporcionavam isso. Isso não é difícil replicar em outro RPG. Você vai ter que penar muito numa 4ª edição para emular esse tipo de coisa. Porque realmente o combate corpo a corpo normalmente não é a melhor saída. Né? Não era. Inclusive, você tinha que dar um sambá, você tinha que se virar, se esconder, né?
esse paladino que eu comentei da katana, eu também era famoso, cara, por... acho que foi uma maldição que o mestre jogou por causa da katana, porque sempre quando tinha aquele combate final contra o chefão, ou os grandes capangas, né, do chefão, cara, eu nunca conseguia acertar os ataques com a katana, era terrível, assim. Era maldição mesmo, cara, eu não dava certo. Aí teve uma vez que eu, fiquei assim, não dá, vou partir pro punching, né, tinha as regras lá de pugilismo. E assim, com o soco que eu acertei, tinha a porcentagem do cara cair inconsciente, caiu. Sem perda de hit points, assim, massiva. Não, só a chance de levar o cara a nocaute. Eu falei, tinha uma regra boa de pugilismo, né? Exatamente. Pugilismo e... como se chama? Luta livre, né? Wrestling e brawling, né, eu acho. Punch e wrestling. Aí, que legal, cara. Eu passei a gastar pontos de arma, né, quando passava o nível, pra poder melhorar as habilidades de punching, até que veio regras, né, no Complete Fighter, e era muito ridículo, cara, porque assim, começava o combate, começava a dar errado, tu largava a katana e partia pra mão. Parecia jiu-jiteiro, assim. Mas aqui, acho que nós acabamos falando um pouco de resumão das regras, acho que só tem uma regra que a gente tem que falar aqui, né, o taco. Rafael, taco. O que diabos é o taco? Tem gente que fala taque zero, né? Mas o Marcelo fala taque zero, pra mim é taco. Mas será que é porque ele conheceu em português já? Eu não sei, cara. Tem que perguntar pra ele. Eu acho que ele comentou que ele começou a jogar uma versão em português, não era isso? Que é a caixa básica, ele ficou lendo no final de semana. Ele vai contar essa história aí. Acho que deve ser, mas... Deve ser por causa disso. Eu acredito que quem começou assim jogando em inglês, ou tendo influências, né, de quem conheceu em inglês, já sempre falou taco. O que quer dizer o taco, então? Traduz aí pra gente, a sigla pelo menos, o Rafael. Bom, taco seria Two Hit Armor Class Zero, né? Para acertar a classe de armadura 0. Então, era uma coisa dos infernos, porque você tinha o taco, que ele começava no valor, né? Acho que era 19, não, era 20 e o guerreiro começava em 19. Não, ele começava com 20 todo mundo. Aí o guerreiro melhorava 1 a cada nível. Então, nível 2, o guerreiro passava para 19. Isso. E aí, ele melhorava 2 a 1 a cada 2 níveis. Desiste, cara, desiste. Sem tabela, não dá. Mas aí você diminuindo o seu taco, e à medida que você ia melhorando as suas armaduras, tal, você ia diminuindo o seu AC. Então tinha aquela tabela para você comparar, para ver o resultado que saiu no dado, comparado com o seu taco, para ver qual era o AC que você acertava, que quanto menos, melhor. E assim, você diminui e soma para chegar no mesmo resultado, que depois, sabiamente, na terceira edição, eles resolveram colocar tudo como bônus, né? Mas era essa lógica invertida louca. Por exemplo, aqui, se você tem um cara de nível 1, então ele tem o taco 20, né? Ou seja, se eu fosse acertar alguém que tem uma classe de armadura 0, que era das melhores, até ia negativo, né? Mas não vamos complicar demais, não. Achei aqui. Ele só acertava com 20. Isso. Né? Então só acertava com 20. Se ele fosse bater no Mocorongo na rua sem armadura, que a classe de armadura seria 10, então ele acertaria com 10. Então tá mais ou menos equilibrado. Para acertar um Mocorongo na rua, você vai... metade dos golpes você vai acertar. Né? Era mais ou menos essa equação que eles tinham. Isso, exatamente. Na verdade, com o passar dos níveis e com a melhoria das armaduras, que você... O fighter, o guerreiro, ele melhorava mais fácil a armadura, porque ele precisava juntar dinheiro para comprar armaduras melhores. Então você, com grana e sendo um fighter, você conseguia comprar sua full plate mail com escudo, que te dava um armor class 0, né? O resto das classes iam ficar ali. O rogue ia ficar com 5 no máximo, sem entrar em item mágico, né? Apesar de que tinha umas combinações loucas que dava no primeiro nível, tu já saía de pelo menos -1 assim no AC. Tem que pegar feat aí, feat não é uma... não é positiva, tem destreza, tem grana ilimitada, né? Você comprar pelo menos os itens não mágicos, né? Aí você comprava armadura com braceletes, que reduzia mais 1. Dá pra fazer, né? Mas era aquilo, né? Então, o teu valor sempre dizia qual era o AC0, né?
né? Então você tinha um valor que era para acertar o zero. Então, eu tenho 20 para acertar o zero. Eu vou então subtrair desse valor o valor do Amor Class do cara, porque é diferente de zero. Então se o cara tiver um Amor Class 3, eu vou 20 menos 3, eu acerto o cara com 17 ou mais, né? Então é essa equação maluca aí que era assim, totalmente birutada, que dava um nó na nossa cabeça. Tinha até um espaço na ficha para você pôr a tabelinha. Você punha lá o taco da arma, que modificava lá pelo tipo da arma, se você tinha proficiência, não tinha, se era mágica, se tinha bônus para acertar ou não. E aí você tinha lá vários números de AC, você já calculava, que era subir 1 ou descer 1, você pegava o zero, põe o número, para a direita crescia, para a esquerda descia, né? E aí você tinha toda a tabelinha do taco lá. Passava de nível, mudava o taco, tinha que apagar a tabelinha. Exatamente. A gente tinha tempo para fazer isso, né? Pois é, exatamente. Fazendo ficha era bom demais, né? E também você não passava muito de nível, então não fazia muita diferença. Aquela 2 meses lá que você mexia na sua ficha mesmo, né? Isso aí fazia muita diferença se você fosse fighter, porque, porra, por exemplo, eu tô vendo aqui, cara, beleza, os Warriors, eles passavam, mudava um. O Rogue era 1 a cada 2 níveis, e o Wizard era 1 a cada 3, cara. 1 a cada 4, né, não? Não, 1 a cada 3. 3? Cada 3. E o clérigo ele melhorava 2 a cada 3. Então tinha hora que o rogue era melhor, tinha hora que o clérigo era melhor. Então eles batiam próximo. Mas no final lá o clérigo era melhor. Né? Então o clérigo era melhor. Isso. Era essa tabelinha maluca aí, cara. Que era, nossa, isso era muito... E pra piorar, por exemplo, o ataque sempre foi você tirar mais do que o dado, você ter sucesso. As proficiências de não arma, né, que é o equivalente aí aos isso, era para baixo. Era para baixo. E você tinha um skill que usava algum atributo seu e mais ou menos um modificador. E aí aquele era o número máximo que você tinha que tirar no dado. Eu acho que era muito comum na mesa você ter lá 2 dados, um dado que seu que era bom para tirar. Exatamente, eu ainda tenho dado assim para alto e dado para baixo, cara. São muito importantes. Cara, assim, eu acho que a gente tem muito assunto para contar aqui. Eu queria fazer depois uma conversa só sobre Dragonlance. Acho que deve ter muita história para contar aí. Eu tenho algumas de Dragonlance também. A maior parte dessas histórias malucas foram de Dragonlance. Alguns jogos um pouco mais sérios, mas não menos engraçados, e outros completamente zoeira. Tem muita coisa. Eu joguei muito pouco Dragonlance, né? Eu acho que proporcional ao dinheiro que eu investi em Dragonlance até hoje, acho que a menor proporção real comprado por tempo jogado, pelo que eu tenho. Tem alguns jogos que eu não gastei quase nada, eu joguei demais, né? Tem outros que eu gastei bastante como Dragonlance e joguei muito pouco, né? Felizmente eu não tive esse RPG porque o Dragonlance foi o único cenário assim, de D&D que eu realmente comprei, né? Então é que te curti mesmo jogar, então. Agora, vamos só aqui sugerir, né? Se alguém ainda estiver escutando a gente, não tiver desistido no meio do tanto de bobrinha que a gente falou aqui, né, Rafael? Esse podcast está sendo realmente mais uma catarse nossa, assim, de lembranças, né, do que qualquer outra coisa. Pra gente é bom demais gravar essas coisas, né? Não sei se é bom pro pessoal escutar, isso é dúvidas. Mas assim... se alguém ainda tiver com vontade de jogar D&D, o que o cara precisa garimpar de material aí pra jogar? Cara, o material ou lugares pra garimpar? Vamos falar o material, depois a gente vê os lugares pra garimpar aqui. Eu tenho algumas sugestões também. Beleza. Olha, eu não sei se é muito fácil, mas, cara, os 3 livros básicos, assim, pô, são básicos, né? Não tem muito mais o que falar. Porque, primeiro que são livros muito bonitos, apesar de ser uma arte, né, uma diagramação muito antiga. Você vê que as técnicas gráficas não tinham evoluído muito, assim. Tem umas bordas azul calcinha que são dureza, né, cara? Verdade. O miolo geralmente são 2 cores, assim. Mas tem, só que você é premiado com algumas páginas, né, com aquelas fantasy arts, assim, magníficas, E realmente, esse daí não tem preço. Pra mim, o Player's Handbook, esse com a capa do Jeff Easley que a gente comentou, capa sensacional essa, né? Uma das melhores capas de Players que tem, né? Tem uma imagem dentro dela que pra mim é uma das melhores imagens de RPG que tem.
Sabe qual que é que eu tô falando? Você consegue chutar qual que é? Logo no começo, cara, porque tem um grupo com um dragão verde pendurado. Ah, sei do dragão. Nossa, isso daí é incrível. Isso daí é incrível. É do Larry Elmore, essa aí. É sensacional essa arte, cara. Ela é fenomenal, você tem que pegar aquilo lá e... Isso daí pra mim é o grupo, né? Você, o grupo. Você consegue se inserir ali dentro, né? Você se sente um membro da galera, mesmo porque eles estão formando um círculo, assim, meio que... E você que tá completando, né? Você é o sexto elemento ali, né? São 5 aventureiros, você é o sexto, né? Essa arte é sensacional. Inclusive, ela, se o pessoal quiser ver ela sem o que está falando, ela é a capa do Races of Ansalon, que sai pela Marketplace. É a capa do livro de raças do Dragonlance do D20. Essa pra mim. Agora eu vou te falar só qual é. Essa pra você? Essa pra mim é uma imagem, pra mim. Tem que ser fundo de tela do computador aqui, né, cara? Mas eu vou te falar que essa é fantástica, realmente eu concordo muito com você que ela traz muito mais emoção. Agora, uma imagem que eu adoro é uma do Complete Fighter. Vamos ver se você consegue adivinhar qual que é. Pô, o meu não chegou ainda, cara, é injustiça, viu? Porque eu não tenho... Não chegou? Eu comprei essa semana, vai chegar pra mim. Comprei hoje. Então, eu vou te falar, é uma imagem que eu acho que é do Jeff Easley, que é uma guerreira muito boa, cara. Tem um ogro assim enorme, caído, a guerreira com o pé em cima dele, segurando a argola do nariz dele assim, e apontando com a espada, e a clava do cara toda fatiada pela espada dela. Pô, cara, isso é muito bom, cara. Pô, essa imagem é magnífica, cara. Muito, muito legal, assim. Pô, você te inspira, assim, o duelo que ela passou, assim, com o ogro e como ela tá... como ela tá humilhando o monstro que é 3 vezes o tamanho dela. Aí, né? Pô, muito, muito espírito do Complete Fighter. Cara, vocês viram os 3 livros básicos, que é o Player's Handbook, esse que é a capa do guerreiro cavalgando com uma espada, brandindo uma espada e um capacete com as asinhas, né? Exatamente. O Monstros Manual, que é aquele com a capa meio branca, que tem acho que um Minotauro, um Beholder também, né? Um Beholder, isso. E o Dungeon Master Guide, né? São aquele do Mago e o Dragão. Eu já tenho o Dungeon Master Guide da capa preta, né? Que já é quando mudou o logo do AD&D porque ele é escrito vermelhinho. Então acho que a capa dele mudou. Oi, desculpa, o som ficou muito ruim de repente. Ah, tá. Eu já tenho o Dungeon Master Guide da segunda impressão dele. Que é quando mudou o logo, um logo vermelhinho e a capa era com a borda preta, assim. Aí a capa era uns caras todo torto lá, tipo uns bárbaros meio com cara de mongol, assim. Sei qual é. Então eu tenho... Mas de qualquer forma, eu incluo um quarto livro básico, que é o Complete Fighter, cara. Esse daí não podia faltar em nenhum jogo nosso. Cara, eu não sou Complete Fighter, eu acho que o Complete do Thief é muito bom, cara. Eu comprei ele, assim, milênios atrás, até hoje tenho ele. Folhei ele ontem, peguei pra dar uma olhada lá, assim. É aquela diagramação horrível, tem umas artes... tem umas artes em preto e branco que são legais também no livro. Peraí um minutinho, seu cara. Oi. Tô saindo já, 10 minutinhos. Tá bom? Beijo. Tchau. Voltei aqui. E pra fazer um trabalho do meu marido, trabalhando até tarde. Trabalhando até tarde, meu marido, oh meu Deus. Não tem problema aqui não, minha esposa trabalha até tarde também, hoje já chegou mais cedo. Então, assim, eu acho que o complete do Thief é muito bom também, porque descreve, dá muita dica de interpretação do ladrão, fala de como funciona uma guilda dos ladrões, que é um elemento fundamental nas aventuras, né? Verdade. E o próprio complete do mago, né? Que o mago é tão cambeta, cara, que você precisa de qualquer ajuda que você puder para melhorar o mago, né? Eu acho que com certeza. E até os cenários tem 1 milhão, né? Acho que não precisa entrar aqui, mas acho que o basicão, os 4 completes, né? O do fighter, do clérigo, do ladrão e do mago, esses te ajudam a ter bastante opção para montar os personagens, fazer um grupo
sem ser muito roubado, sem entrar nas aberrações aí. Então acho que esses 7 livros são o cânone do jogo, do sistema, né? Mas com certeza tendo pelo menos, demais, mas se tiver só o livro do jogador, já dá pra brincar bem. Eu joguei anos só com o livro do jogador, né? Eu joguei antes com metade do livro do jogador, cara. Sem o capítulo, era uma Xerox sem o capítulo das magias. E a classe de paladino, porque um cara roubou a classe de paladino porque ele gostava de jogar com ela. Cara, pra você ter uma ideia, o meu Player's Handbook, eu emprestei pra amigo meu tirar um Xerox, mas nessa época, né? Pra economizar o Xerox era caro. Você falou que o cara roubou o capítulo, porque o Xerox não era barato, era tipo... Exatamente. Hoje cada Xerox é tipo uns R$2, uma coisa assim, era um absurdo na época, né? E aí ele foi e marcou as páginas que eram só desenho, porque ele não queria tirar Xerox. Só que aquela impressão naquela época lá era uma impressão meio aceira, né? Então ele foi pagar o X que tinha feito no meu livro e borrou uma imagem. Nossa! Uma imagem tipo de um elfo taverneiro, assim. Que crime, cara. Tá justamente na página onde começa a parte dos equipamentos. Então essa minha imagem tem um borrão lá, assim. O cara me devolveu o livro com a cara de bunda, cara, depois. Eu fiquei até sem graça de cobrar um livro novo dele, porque naquela época ela devia ter feito isso. Nossa, eu também estraguei o Complete Ninja de um amigo meu, cara. Não lembro nem como. Mas eu deixei cair alguma coisa naquela capa, né? Que era meio couro, assim. Manchou, foi uma tristeza, cara. Aí vai uma dica, também você falou da capa do couro. Aí eu tenho o Complete do Wizard, que já é na segunda impressão dele. Que é uma capa mais fininha. Já é o Wizard of the Coast essa época, que fez essa geração. Então, cara, se você quiser um material assim, de qualidade mesmo, tem que ser a primeira impressão, que é com aquela capa tipo de couro, meio emborrachada assim, cara. Aquela capa, o tesão de você encostar naquela capa, assim, ele parece um livro, um tomo antigo. E com aquele... É sensacional. Esse material que eles fizeram isso, eles acertaram assim, em cheio, né? Com aquele hot stamp em dourado, nossa. Muito esses livros vale a pena buscar o originalzão. Vai estar com as páginas amareladas, mas você tem que buscar esse. Cara, mas página amarelada não é problema não, porque dá aquele tom, né, de tomo antigo. Exatamente. Mas aí, onde você compraria, onde você compra os seus livros? Bom, um lugar, eu nunca comprei, realmente cheguei a comprar, mas um site. Que um amigo meu comprou muita coisa, inclusive comprou os livros da primeira edição, né, que eu até comentei com você. Eu tive a experiência de tocar em livros da primeira edição da D&D, foi no Noble Knight. Pra mim é a dica lá também, tá? Eu acho que a Amazon, ela tem um problema, cara. Que você vai comprar lá e a cada livro que você compra na Amazon, ele vai te cobrar um frete pro Brasil, independente do tamanho do livro. Pode ser a enciclopédia Barça, pode ser o manual da nó em sapato, entendeu? Da nó no cadastro do tênis. Vai te cobrar $12,95 pro envio. Então você vai pegar um livro lá de $3, já vira 15, né? Pois é. Então, assim, mesmo que você compre do mesmo fornecedor, você tem que entrar em contato com o fornecedor, pedir, pelo amor de Deus, para te dar um desconto no frete. Se você não fizer isso, você não vai conseguir o desconto no frete, né? Então, por mais que às vezes você ache algumas opções mais baratas na Amazon, nem sempre é vantajoso. Até porque o cara cita lá a condição do livro, nem sempre vai estar daquele jeito, né? Vem tudo picado lá. Ainda mais quando você vai falar, se a gente for entrar no mérito de comprar caixa caixa de RPG, de RPG, as boxes, né? Que costuma vir um baralhinho, costuma vir um mapa. Se a loja não for especializada em RPG, esse cara não consegue nem avaliar se o produto é completo. Então a Amazon, ela é meio furada para você comprar isso. Eu não sei se você acha um livro assim, tá $0,01 o livro para pagar $12 de frete, vale a pena, né? Eu fiz umas 4 compras na Noble Knight já. 1 ou 2 já chegaram, tem um resto que está chegando para mim esses dias aí. Eles têm uma seleção muito boa de livros. Eles listam lá qual a qualidade do livro. Tem coisa que está mais barata do que o original. Por exemplo, o Complete do Fighter lá, eu paguei $4 nele. Cara, eu vou te falar que uma vez eu vi vendendo na Noble Knight até Desafio de Bandeirante, cara, acredita? Puta, que coisa louca, cara. Deve ser muito, assim, surreal isso, né? Pô, muito louco. Eu quase comprei.
E, assim, porque certos livros, cara, eu acho que vale a pena ter duplicata, porque é legal, assim, você ter, às vezes até como eu te disse, né, de encontrar um outro cara que seja amante, assim, desses livros, né, de histórias de RPG para poder presentear e tal. Esses livros que a gente citou, eles são bastante até finos, né? Hoje que a gente pode encontrar livros de RPG com 250 páginas, 300 páginas. Cara, nessa época, você tem um livro de... Os completos é livro de 100 e poucas páginas, 120 páginas, 28 páginas, que tem conteúdo pra burro, porque é uma letrica, entendeu? Quando tem imagem, é uma imagem que tem, e assim, a cada 20 páginas tem uma imagem, mas é uma imagem página inteira, linda, maravilhosa, entendeu? É uma filosofia um pouco diferente do que a gente exatamente. hoje. Então, assim, são livros com muito conteúdo e pouco espaço. Mas, realmente, cara, pra mim, a dica é comprar na Noble Knight. Não estou ganhando um centavo pra anunciar lá, né? Eu hoje, inclusive, o último pedido que eu fiz, eu tive um probleminha lá que meu irmão comprou pra mim. Eu tinha passado o link pra ele, compra esses livros pra mim. Ele mandou comprar o Complete Necromancer, que inclusive nem é pra player, né? É pra DM esse livro. Eu tinha passado o link para ele do livro na condição de excelente, ou de quase novo, né? Como tinha vendido o livro já, ele julgou meu irmão pro link do livro Fair, que é o mais fuleirão lá. Foi, nossa. E aí meu irmão falou assim, comprei seus livros, tá? E me encaminhou o pedido, bati o olho e falei, puta, não, veio o livro capenga, e não tava barato, né? Eu peguei na hora, cara, mandei um e-mail pra eles, o dono lá chama Aaron, já troquei uns e-mails com ele, falei assim, ô Aaron, quebra meu galho aí, cara, o livro veio errado, eu não queria esse, aí meu irmão comprou, deu algum bizil no link lá e tal. Troca o livro aí e me cobra a diferença. O cara na hora, cara, me respondeu em 15 minutos, já tá seu pedido, vou te mandar deu a tempo aqui, vou trocar o livro, tô te cobrando mais $5 aí no seu pedido, e tá tranquilo, seu controle aí não esquenta não. Então, cara, uma loja que você manda e-mail, o dono responde, entendeu? Eles têm um sistema lá, inclusive, de wishlist, né? Então você fala, verdade. Eu quero esse livro. Um que eu estava procurando era justamente o Complete Book of Violence, que dizem que é excelente para qualquer RPG, porque ele tem muito pouca regra, muito mais como criar vilões interessantes. Né? Então eu coloquei esse na minha wishlist, e aí, cara, domingo à noite recebi um e-mail lá assim, o livro que você colocou na sua lista de desejos lá apareceu, Quer comprar? Muito legal. Agora, como eu disse, eu nunca comprei, mas eu conheço pessoas que já compraram massivamente, assim, e tal. Uma coisa que me disseram, e eu gostaria que você me confirmasse, é, assim, tempo de envio do livro. Porque me falaram que os livros comprados no Noble Knight geralmente chegam muito mais rápido do que os pedidos, assim, pela Amazon. Eu posso te falar um pouco das experiências que eu tive, tá? Os primeiros meus que chegaram no Noble Knight vieram naquele período, no comecinho do ano, que tinha aquelas compras de Natal que estava atrasada ainda. E aí ele sofreu com esse gargalo. Então ele gastou mais tempo do que o previsto, mas não é comum, tá? Então eu estou contando que as compras que eu fiz semana passada cheguem até essa sexta. Então eu vou avaliar. Eles postam super rápido, tá? Eu achei interessante porque eu fiz uma compra na Amazon um tempo atrás. Eu comprei um livro da Amazon e 1 ou 2 livros de lojas locais. Os livros das lojas chegaram mais rápido que o da Amazon. Acho que a Amazon demora a despachar um negócio no correio, ela tem algum contratão lá, não sei o que é. Então, inclusive deu, sei lá, uma semana de diferença entre que eu comprei o mesmo pedido, né? Porque o pior é que a Amazon pega o pedido, encaminha pro cara, o cara tem que pegar, processar, passar o cartão, preparar o pacote e te mandar. Cara, não tinha problema nenhum, cara. O pessoal da Noble Knight é ponta firme mesmo, cara. A seleção dos caras é imensa, absurda de livro lá. Comprei meu Ravenloft lá, comprei Spelljammer lá, tá pra chegar. Cara, eu vou te falar que eu tô vendo aqui o site do Noble Knight agora. Tá batendo uma tensão aqui pra achar uma caixa de Dragonlance, cara. Qual delas? A Tales of the Lance. Cara, você tem ela aí? Pô, não, tem. Eu tô vendo 2 aqui. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Essa caixa da Dragonlance, ela é fundamental. Né? Ela é maravilhosa também. Ela tem um DM screen. Nossa, cara, tem... Porque o que acontece, né? Eu já comprei essa minha caixa meio baleada, mas, porra, moleque, adolescente, porra... Você tem que usar, né? Saco, né? Não, eu usava,
pegava a caixa, botava na mochila, levava pro jogo, né? Colocava livro em cima, então a caixa foi pro cacete. Ainda tem o livro do Tales, tem as duas metades da minha screen. Tem o livro com as fichinhas, né? Mas tá tudo baleado, pô. Eu acho que vale uma dica aqui pra quem for comprar na Noble Knight. Tem alguns livros que eles conseguem mandar, tipo envelope. Esses completes são os que cabem assim. Não sei o que é o peso do livro que fica impeditivo. Caixa eles não conseguem mandar dessa forma. E é um tipo de frete que é super rápido, super barato. Então, às vezes, vale a pena você separar o seu pedido. Eu quero comprar caixa. Então, põe várias caixas no pedido aí e manda, né? E fazer um pedido com esses livrinhos menores para chegar mais rápido. Uhum. Então, eles têm um calculador de frete aí que você pode colocar os valores e você testa, né? Você põe um livro no pedido, tira um livro, vê quanto que altera o frete e faz as continhas, porque... Às vezes você consegue achar um envio aí, na verdade, pode até ficar elas por elas em termos de preço, mas você quebra o seu envio em 2, e esses livros mais leves chegam mais rápido. Então, interessante. Tem um tipo aí que eles falam que é leather, não sei qualquer coisa, envelope. Não é por envelope mesmo, né? Então acho que é legal dessas dicas todas aí, pessoal, gastar menos e comprar mais, né? Acho que verdade. Fazer o pessoal movimentar o RPG aí tá valendo, né, Rafael? Com certeza. Bom, eu acho que ainda tem, né, tem umas pessoas que ainda jogam o AD&D, tem essa onda do old school. Então, assim, quem quiser experimentar, acho que vale a pena correr atrás, nem que seja de um livro, assim, pra ver. Que realmente é um sentimento bem gostoso, assim, né, de experimentar. Aquele gosto do RPG nos seus primórdios, né? Cara, é old school total, é isso que conta, né? Tem que julgar pelo menos um pouco pra sentir o que é isso. É igual ver filme preto e branco, cara. Tem hora que você tem que ver, você pode não curtir, mas você tem que ver um pra saber o que é, né? Não, verdade. E é legal, clássico, assim. É tudo isso, cara. Depois de você ver 3 filmes 3D, parar e ver um filminho preto e branco, é outra coisa. Cara, se eu te contar que amanhã eu vou jogar não é D&D, mas é quase. Vou jogar o Dragonlance Saga amanhã do baralhinho. Sei qual é. Tô empolgado demais. Eu joguei poucas vezes esse daí, mas é divertido também. Ele tem um sistema diferente. Aí eu tô quebrando a cabeça ainda pra ver como que funciona as brigas com os bichos grandes, né? Mas esse não é D&D exatamente, vamos guardar esse papo pra depois. Pois é. Não, eu tô me coçando aqui pra falar mais de Dragonlance, mas isso daí fica pra um outro dia. Fica outro dia. Cara, prazer. Fica um abração aí. Quem quiser nos achar aí, deixa seu Twitter. Beleza. Rafael_Bezerra. Tá, e o meu é Nerdcore DND. Né? E vamos criar uma hashtag pra esse negócio aqui. Manda lá pro 3 da Terra também. Cria com hashtag APAND, né? Não vamos colocar o ampersand, não, no e-comercial, que são da Brasil no hashtag APANDC, né? APANDC. Deixa escrito aí que quem quiser vai ver. Vamos criar nosso hashtag aqui e espero publicar esse podcast em breve aqui. Vai ter uma ediçãozinha para fazer, trocar uma ideia com o Marcelo e vamos pôr no ar. Beleza. Abraço, cara. Não sei se na próxima estaremos um de nós aqui, nós dois, ou nenhum de nós, né? Vamos ver o que o bate-computador vai dizer. Vai selecionar aqui para a próxima missão aqui para falar de RPG Old School. Até a próxima. É isso aí, galera. Abração. Tchau. Tchau.